Saudações, doutor Jucir. Quero passar um pouco do processo criativo aqui para o doutor e, ao mesmo tempo, passar uma informação a respeito do, não exatamente do seu brasão. Vai calhar aqui a informação ao seu brasão, mas é uma informação geral a respeito de brasões. O que diz respeito à sua família são os elementos do escudo do brasão do Izzi. Nesse caso aqui, os 3 gansos, né? Só para o doutor saber, estes adornos que tem em volta do escudo são meros adornos, como a palavra já está falando. E eles podem variar dependendo do instituto heráldico que o desenhou. Eu posso perfeitamente pegar esse escudo aqui e colocar um outro tipo de paquife, um outro tipo de adorno. Eu falo paquife porque é o nome heráldico que é dado a estas flâmulas aqui, as quais eu estou nesse momento fazendo as colorações. E é exatamente sobre isso que eu quero comentar com o doutor. Que no seu brasão do Izzi, o Instituto enviou, até vou pegar aqui no meu computador, o fundo branco dessas flâmulas aqui. Então aqui no original são vermelhos, né? As voltas, né, do paquife são vermelhas. E o fundo aqui branco. Seria o forro da capa do paquife, trazendo ele para uma realidade, imaginando na Idade Média, quando os cavaleiros medievais usavam esta capa por sobre o ombro. Ela era geralmente de 2 cores, que são as cores, né, que eram as cores do reino ao qual eles defendiam, né, da casa real. E então, eram as cores da casa real. E geralmente 2 cores. Quando o Instituto Heráldico deixa assim em branco, o fundo, geralmente é um prata ou até um dourado ou coisa assim. E eles preferem deixar branco, talvez às vezes até por uma questão de esquecimento, né? Eu estou aqui dando essa coloração meio amarelada, meio dourada, proposital. Eu quero comentar com o doutor o porquê que eu estou fazendo essa coloração. Porque no meu caso, como a obra é em couro, se eu deixar branco, sem pintar nada, o que vai acontecer? Vai ficar uma espécie de um vazado. E daí não vai ficar legal. Esteticamente falando, não fica legal. Então, por isso eu faço nesse tom dourado, como se fosse vermelho e o forro da capa medieval, né, do paquife dourado. Até, mais uma vez, não sendo redundante, eu comento. Até porque o que diz respeito ao seu sobrenome são os elementos do escudo. Isso aqui são meros adornos. E da mesma forma que é muito a critério do instituto que criou, também é a critério do artista que está fazendo, no caso que eu, nesse momento. Então, se alguém fizer na latonagem um brasão para a sua família, ele vai ver lá na latonagem o que fica mais legal. Se deixar vazado, ou quem sabe até cortar, né? Quem sabe, né? Vou saber, não sei. Cada artista tem um critério de fazer sua arte, sua obra. No meu caso, a minha digital artística é exatamente não usar tintas e queimar o couro. Então, como eu me proponho a queimar para demonstrar a minha arte, e eu deixar sem queimar alguma coisa, mesmo que seja seguindo o que o Instituto Heráldico fez, não estou, de fato, demonstrando aquilo que eu sei fazer. Então, é assim que eu penso, né? E além de que eu faço isso mais por questão estética mesmo. É o que eu faria. Sempre quando eu estou fazendo alguma coisa e tomando alguma decisão no brasão de alguma família, eu levo em consideração uma coisa. Eu faço como se fosse a minha família. Se fosse a minha família, como que eu faria? Eu penso sempre assim, porque eu sei a representatividade que tem um brasão de família, eu sei, eu fico imaginando as lutas, né? E sei que todo sobrenome vem de uma história de muita luta, de muita batalha para conservar um legado. E quando os cavaleiros lá da época medieval tiveram o direito do uso brazonário, concedido pelo nobre da época, pelo rei da época, provavelmente eles impregnaram ali naquela imagem, neste brasão, todos os seus valores pessoais, familiares, né?
E eles com essa intenção de que desse prosseguimento a uma história de honradez, respeito, tradições de família que infelizmente estão se perdendo, né? E feliz daquela família que tem um patriarca que conserve isso, que ainda conserve essas tradições familiares, né? Da honra, do respeito e tudo mais. Então, esse é um pouquinho do processo criativo. Enquanto eu estou fazendo aqui, eu estou comentando, aproveitando esse momento. Agora eu vou desligar, até porque o vídeo já ficou longo, e também porque é um momento aqui que eu tenho que dar um sombreado com mais detalhes aqui, preciso tomar mais atenção.